Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. É uma alegria nós podemos retornar nesse momento com vocês, num domingo abençoado, depois de ouvirmos uma palavra já ministrada pela manhã, e podemos desfrutar de um dia que o Senhor preparou para nós. Um dia que já está marcado pelo Senhor. Dia que de repente você possa até falar assim: eu fiz os meus planos para que esse dia pudesse acontecer, mas eu quero te dizer uma coisa: se Deus não estivesse no controle, se Deus não estivesse te sustentando, e essa não fosse a vontade dele, não aconteceria. Então sempre nós vamos ver que a vontade do Senhor tem prevalecido, e que tudo que nós fazemos dentro daquilo que nós temos vivido e que temos apresentado a Deus, se não for a vontade de Deus, nós não vamos conseguir realizar. E isso é bom, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela nos sustenta. Mas para isso nós temos que aprender a nos humilhar debaixo das poderosas mãos de Deus. Então eu já quero, nessa manhã, antes da gente entrar na leitura da palavra para abertura, chamar você para que você possa sentar-se nesse momento, chamando os seus familiares, pegando a sua Bíblia, esquecendo de tudo que está à sua volta nesse momento. O dia já se finda, é um momento em que o Senhor vem mais uma vez fazer a visitação em nossos corações, em nossos lares. Então é o momento da gente se assentar e se aquietar aos pés do Senhor. Amém? E dentro daquilo que o Senhor colocou no meu coração, dentro daquilo que eu já estava falando, em se humilhar debaixo das poderosas mãos de Deus, nós vamos ver que nós começamos, quando iniciou essa pandemia, quando nós começamos a fazer as nossas gravações, quando começamos a convocar os irmãos para as orações, a passagem que nos foi trazida através do Senhor foi a passagem que está em 2 Crônicas 7, no versículo número 14, que diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Nós vamos ver que Deus pede para que o homem se posicione. Ele pede uma posição do homem, ele pede algo que saia diretamente de nós, do nosso coração, para que ele possa agir, para que ele possa operar. Então ele vai falar: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O que é se humilhar? É ser modesto, é aquele que não apresenta nenhum tipo de pretensão, é aquele que não apresenta nenhuma presunção. Então isso é se humilhar na presença de Deus, isso é ser humilde. Às vezes nós falamos assim: coitadinho, ele é humilde, mas nós temos que ver uma coisa: humildade nem sempre é sinal de pobreza, humildade nem sempre é o sinal da falta de alguma coisa, não. A humildade, ela a falta é aquele que não, ter humildade é não apresentar a presunção, é não ser pretensioso para as coisas, é ter simplicidade, é ter uma simplicidade, é ter a simplicidade de uma natureza autêntica. Ou seja, eu sou um servo de Deus, eu reconheço as minhas limitações, eu reconheço que eu sou falho, eu reconheço a minha dependência de Deus. Isso é ter humildade, é reconhecer a nossa natureza, uma natureza pecaminosa, uma natureza falha,
uma natureza que depende totalmente de Deus e que reconhece isso. E essa simplicidade, ter a simplicidade, ser simples, é algo que não se altera por componentes exteriores. Então aquilo que está fora, aquilo que está ao meu redor, aquilo que muitas vezes é lançado e que possa tentar entrar no meu coração, isso não pode causar alguma mudança na minha vida. Isso não pode alterar a minha vida, a minha simplicidade. Isso é ser simples. É não deixar que as coisas de fora, as coisas exteriores, entrem e transformem essa natureza, a autenticidade dessa natureza. Então nós somos assim, nós temos essa simplicidade. E ser simples é ter uma sinceridade, é ter a lealdade no coração, ou seja, é ser sem fingimento, é ser sincero diante das coisas de Deus, é dizer sim, sim e não, não. Isso é ser humilde, isso é ter simplicidade, isso é ser modesto, né? É ter uma lealdade para com a palavra de Deus, ser leal para com aquele que nos chamou. Então essa passagem, ela pode muitas vezes ser algo que você olha e fala assim: poxa, já vem de novo com essa palavra, já vem de novo com essa passagem. Mas o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando nesse tempo, isso não vai ser transformado se não reconhecermos isso e nos humilharmos na presença de Deus. Se não formos pessoas humildes de reconhecer a nossa falha, a nossa necessidade e nos prostrar na presença de Deus em oração, porque é o que Ele fala. Se nós nos humilharmos, se nós formos modestos, simples, não tivermos nenhuma presunção no nosso coração, não formos pretensiosos, formos sinceros com Ele e se formos leais, o que Ele fará? E se nós orarmos e buscar a face do Senhor e convertermos do nosso mau caminho, dos nossos pecados, Ele vai ouvir as nossas orações e Ele vai sarar a nossa terra. Então, o que nós temos esperado? Muitos têm esperado que o homem consiga a vacina, que o homem consiga descobrir logo o meio de conter esse vírus, que ele saiba como que esse vírus tem uma mutação e pode se transformar tão rápido, por que atinge um de um jeito, outro de outro. Nós temos que parar, porque se isso que está escrito aqui não for uma realidade em nossos corações, não vai resolver nada. Então a nossa preocupação, em primeiro lugar, é de trazermos um coração voltado para Deus, um coração humilde, um coração sincero, um coração contrito e arrependido diante de Deus, que ao abrirmos os nossos lábios, clamarmos a Deus, orarmos a Ele, Deus sarará a terra. Aí Ele vai dar sabedoria ao homem para descobrir vacina, para descobrir a mutação do vírus, para descobrir aquilo que for necessário para poder trazer a cura. Mas a primeira cura que nós temos que ter é a cura da nossa alma e do nosso espírito. Esse é o principal. Então nós precisamos nos humilhar, ter humildade na presença do nosso Deus e reconhecer a nossa dependência, reconhecer a nossa pequenez. Amém? Então eu já quero te convidar nesse momento para que você possa fechar os teus olhos e se colocar na presença desse Deus, reconhecendo isso, para que Deus possa dos céus ouvir a sua oração, a minha oração, a nossa oração, e possa sarar essa terra. E o mundo venha ver que não foram homens que fizeram, mas que foi um Deus, através de um povo que se chama pelo seu nome, que atendeu o clamor dos seus corações. Amém? Feche os teus olhos nesse momento. Nós teremos uma palavra ministrada pelo Lucas Cantizani e será uma bênção para os nossos corações. Uma palavra
que se renova a cada manhã, a cada momento. Pai, nós te glorificamos, te bendizemos, porque nós sabemos, ó Pai, que nós necessitamos, Senhor, em todo o tempo de Ti, e que o Senhor é soberano e poderoso. E sendo assim, nós precisamos sim reconhecer, ó Pai, que nós precisamos, Senhor, nos humilhar, precisamos, Senhor, reconhecer a nossa pequenez, as nossas falhas, os nossos erros, nos converter a Ti, porque se não for dessa forma, Pai, não há como o Senhor operar. E não operará, Senhor, não é porque o Senhor não quer, não é por castigo somente à humanidade, por punição, por correção, mas é porque não há, Senhor, em nossos corações merecimento para isso. Não há, Senhor, em nós, ó Pai, muitas vezes, Senhor, espaço para o Teu agir, porque estamos mais preocupados com aquilo que está lá fora e deixando o que está fora nos contaminar, do que preocupados, Senhor, com o que o Senhor pode nos dar e o que pode estar, Senhor, no nosso interior, que é muito mais precioso do que aquilo que está lá fora, Pai. Por isso, Senhor, nós nos humilhamos na Tua presença, nos dobramos e pedimos, fala ao nosso coração. Nós necessitamos mais uma vez ouvir a Tua voz e sairmos, Senhor, desse momento, quer dizer, não da Tua presença, porque nós não podemos sair da Tua presença, mas sairmos desse momento transformados, em nome de Jesus, Deus. Amém. Que Deus fale aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, que alegria nós estarmos aqui mais uma vez nesse domingo para ouvir a respeito da palavra do Senhor. Eu estava meditando para trazer a mensagem para os irmãos nessa noite, e na última mensagem que eu trouxe, nós falamos a respeito do Sermão do Monte, né? O texto que está ali em Mateus, no capítulo 5, e no texto que Deus colocou no meu coração hoje, a gente vai falar de um tema muito parecido com o que a gente falou, que a gente meditou naquela noite de domingo. A diferença é que no texto de Mateus, capítulo 5, as instruções de Jesus falavam a respeito de atitudes individuais, né? E o texto que a gente vai meditar nessa noite vai nos falar a respeito de atitudes coletivas. Nessa noite eu quero meditar com os irmãos a respeito da unidade da igreja. E para a gente meditar nesse texto, nesse tema, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4, um texto que todos nós conhecemos muito bem, que vai falar a respeito da unidade da fé. Efésios capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 16, nós vamos meditar nesse tema, nesse texto, nessa noite de domingo. Deus é muito bom. Efésios 4, versículo 1 diz: por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. No versículo 7, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo,
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Glórias a Deus, que Deus abençoe a ministração da sua palavra. Nós vamos perceber, irmãos, quando nós meditamos nas cartas de Paulo, que em todas elas, Paulo ele traz um equilíbrio entre a teoria e a prática. Todas as cartas de Paulo você vai perceber isso. Ele fala sobre a teoria, mas ele também traz resoluções práticas a respeito do tema. E aqui em Efésios nós também vamos enxergar isso. Nos 3 primeiros capítulos dessa carta, essa carta tem apenas 6 capítulos, nós vamos enxergar um texto que nos fala a respeito da teologia, das doutrinas, e nesses 3 primeiros capítulos, Paulo vai falar a respeito de quem nós somos em Cristo. Então ele vai falar aqui que nós somos abençoados, que nós somos redimidos, que nós somos herança, que nós somos ungidos, nós somos selados com o Espírito da promessa, nós somos herdeiros da promessa, nós fomos feitos herança de Deus, nós recebemos vida, nós somos salvos pela graça. Nos 3 primeiros capítulos nós vamos ver esse amor de Deus por nós se manifestando e nós vamos entender quem nós somos em Deus. E quando nós chegamos no capítulo 4, nós vamos ver isso no capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 6, Paulo vai falar a respeito do que nós devemos fazer, o nosso dever, a nossa responsabilidade depois do que nós entendemos que nós somos em Cristo. A partir desse capítulo, capítulo 4, Paulo vai transformar essa teologia, essa teoria em atitudes práticas, em vivência, em caminhada, porque nós temos que concordar que não adianta nada ter uma ótima teoria, não adianta nada ter uma teologia maravilhosa, conhecer muito, se tudo isso não for prático, se tudo isso não for aplicado no nosso dia a dia, se tudo isso não for aplicado na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, a respeito de como nós nos relacionamos com Deus, com o nosso próximo, se não houver aplicação prática, nada adianta toda essa teoria. E é por isso que nós vamos ver Paulo sempre fazendo isso, trazendo a teoria, a doutrina, a teologia, mas sempre aplicando isso à prática cristã. E quando nós chegamos aqui nesse texto e nós entendemos até o capítulo 3 o que Deus tem feito, nós olhamos a partir do capítulo 4 e vamos começar a entender a respeito daquilo que nós devemos ser e daquilo que nós devemos fazer. Então nesse texto nós vamos ser animados, exortados, né? Quando a gente fala essa palavra exortação, a gente pensa sempre em bronca, em alguém que está alertando o outro no sentido de castigar, mas a exortação de Paulo aqui é para nos animar. Nós vamos ser animados a nos esforçar para viver de uma maneira que reflita a vida de Deus. E quando Paulo vem falando aqui, por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Maneira digna, o digno aqui traz uma sensação e uma explicação, uma ideia de uma balança, onde nós vivemos de uma maneira digna a maneira como nós somos chamados por Deus. Um equilíbrio, existe um equilíbrio entre quem Deus é e quem nós somos nele e a maneira como nós vivemos. Nosso andar, o nosso caminhar, o nosso falar deve corresponder, estar equilibrado com aquilo que nós somos ou que nós dizemos ser em Deus, né? Porque quando nós meditamos nessas palavras, nós percebemos que muitas vezes nós temos uma boa teoria, mas nós precisamos aplicar isso à prática, não pode ficar apenas nas nossas palavras. A ideia básica desse texto é falar a respeito da unidade dos crentes em Cristo.
E esse texto é uma aplicação prática dessa doutrina. E para entender essa unidade, eu quero meditar com os irmãos em 5 lições que a gente consegue tirar desse trecho que a gente leu aqui. E nós vamos, ao longo dessa meditação, nessa noite, compartilhar a respeito dessas lições. E a primeira coisa que a gente precisa entender, para a gente compreender o que Deus quer falar conosco através dessa carta de Paulo, é a origem dessa unidade. No versículo 1 vai dizer: por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A primeira coisa que nós precisamos entender a respeito da origem dessa unidade é que existe uma diferença entre unidade e uniformidade. São duas coisas diferentes. A unidade é uma graça espiritual, é algo que nós recebemos de Deus. A uniformidade pode ser uma pressão que vem do exterior, é algo externo, né? E nós, conhecendo a história da igreja de Éfeso, conhecendo a história da igreja primitiva, nós vamos ver que essa igreja, ela não era uniforme, né? Essa igreja era formada por judeus, mas também por gentios. Essa igreja, ela era formada por ricos, mas também pobres. Essa igreja, ela era formada por escravos e livres. Essa igreja, ela era formada por gregos e bárbaros. Ela era formada por intelectuais e não intelectuais. Não havia uniformidade. Isso a gente precisa entender. Mas todas essas diferenças, elas deixavam de existir a partir da obra de Cristo. A partir da obra de Cristo, essa igreja, ela não estava mais dividida entre judeus e gentios, entre ricos e pobres, entre escravos e livres, entre gregos e bárbaros, ou entre intelectuais e não intelectuais, mas todos estavam ligados a partir do sangue de Cristo. Todas as diferenças caíam por terra por causa do sangue de Cristo. Então nós precisamos entender: uniformidade é diferente de unidade. E nós, entendendo isso e lendo essa passagem, nós vamos entender que a origem dessa unidade é o sangue de Cristo. A origem dessa unidade é o Espírito Santo de Deus. Essa unidade, ela não é criada, mas ela deve ser preservada. Essa unidade, ela já existe por obra de Deus e não obra dos homens. Ela já existe, essa unidade. A igreja, que agora é uma só, unida, ela deve se esforçar para preservar essa unidade. É muito interessante quando nós olhamos para nós, homens, e pensamos a respeito daquilo que nós fazemos, a maneira como nós agimos, que a nossa natureza, ela caminha no sentido contrário a essa unidade. A nossa natureza, ela é dada a divisões. Nós gostamos disso, né? Nós gostamos de torcida de futebol, que é o time A contra o time B. Nós fazemos isso com a política, que é o partido A com o partido B. E nós fazemos isso na igreja, A contra B, e nós somos dados a divisões. E essa realidade que nós vivemos hoje, quando nós olhamos para a igreja primitiva, essa realidade que a gente vive hoje na igreja mundial, na igreja brasileira, na nossa cidade, que é a divisão da igreja a partir de placas, de doutrinas, de ideologias, de teologias, de pensamentos, de ideias. Ela é algo que não é só de hoje. No tempo dessa igreja primitiva também existia isso, né? A gente vai ver ali em 1 Coríntios, no capítulo 3, Paulo exortando aquela igreja de Corinto a isso, né? Vocês dizem, uns dizem que são de Paulo, outros que são de Apolo. E quem é Paulo e quem é Apolo, é isso que Paulo vai dizer naquele texto. E desde aquele tempo até os dias de hoje, nós continuamos dados às mesmas divisões e a mesma natureza que é dada a essas divisões. Então, quando nós entendemos a origem dessa unidade que é Cristo, nós entendemos que nós não a criamos, mas, como está escrito aqui no texto, nós temos o dever de preservá-la. Está escrito aqui, olha, no versículo 3, fazendo tudo para preservar a unidade. E a pergunta que veio ao meu coração quando eu meditava nesse texto
com tantas ideias diferentes, com tantas pessoas diferentes, isso falando até a respeito da nossa própria comunidade, né? A comunidade evangélica do Brasil, a CIEB, o local onde nós frequentamos, a família da fé que nós compartilhamos, com tantas pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, com culturas diferentes, com histórias diferentes. Como preservar essa unidade? Como é que nós fazemos para preservar essa unidade com tantas diferenças no meio de um povo tão diferente, cada um com a sua história de vida, e isso traz uma cultura diferente? Como é que a gente preserva essa unidade no meio disso tudo? E essa é a segunda lição que a gente pode aprender nesse texto: como preservar a unidade. É uma tarefa de todos nós. No versículo 2, Paulo vai falar aqui de 4 virtudes fundamentais para preservar essa unidade. 4 atitudes que nós temos que tomar e que nós temos que ter no nosso dia a dia com os nossos irmãos na fé, que vão fazer essa unidade ser preservada. E aqui sim, é muito interessante porque esse trecho, esse versículo 2 do capítulo 4, vai muito de encontro às palavras de Jesus no Sermão do Monte, né? Nós temos aprendido a respeito disso na escola bíblica, nas quintas-feiras, e você vai ver que alguns trechos aqui, algumas palavras aqui são exatamente as mesmas palavras usadas por Jesus no Sermão do Monte. E como nós ouvimos na última aula da escola bíblica, todas essas características que Jesus fala a respeito das boas aventuranças vão na contracultura, vão na contramão da cultura que nós vivemos hoje, do mundo que nós vivemos, até dentro da igreja muitas vezes. E essas virtudes que Paulo vai citar aqui, no versículo 2, com toda a humildade, nós aprendemos a respeito disso na escola bíblica, né? E essa palavra humildade é a mesma palavra que é usada ali em Filipenses. Se você abrir aí em Filipenses, no capítulo 2, você vai ver nos versículos 3 e 4, um convite, um desafio, né, de Paulo. Ele vai falar o seguinte: não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade. Essa é a mesma palavra original usada também nesse texto aqui, que não fazendo nada por vaidade ou interesse pessoal, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Isso está lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. E essa humildade, como nós aprendemos na escola bíblica, ela era uma humildade que ela era desprezada pelo povo naquela época. Os romanos, né, que dominavam aquela região, eles desprezavam essa humildade, porque para eles isso era um sinal de fraqueza. E a verdade é que se nós olharmos para a nossa cultura hoje, se nós olharmos para o mundo hoje, nós vamos ver que não é diferente. A nossa cultura hoje, o mundo hoje, também despreza essa humildade que Cristo vai nos dizer e que Paulo vai reforçar aqui nesse texto. Porque essa humildade, ela fala a respeito de colocar Cristo em primeiro lugar, o outro em segundo lugar e me colocar o eu em último lugar. Essa humildade, ela fala a respeito de ser servo dos servos, vai totalmente contrário àquilo que nós temos ouvido nos dias de hoje. Infelizmente, até mesmo dentro das igrejas, nós temos ouvido muito a respeito do contrário a isso, de não ser humilde, não se colocar à disposição dos outros, não servir os outros. Mas essa humildade fala a respeito de reconhecer a minha natureza, saber que eu não sou nada. Se sou alguma coisa, eu sou pelo sangue de Cristo. Isso é a humildade que Paulo prega aqui, é deixar todo o orgulho de lado, todo o sentimento de que eu tenho algum poder, alguma capacidade, ou que eu mereço alguma coisa. Se algo que eu mereço é a morte, se algo que eu mereço é a morte eterna, mas o sangue de Jesus me resgatou da morte, o sangue de Jesus tem me purificado, e por causa do sangue de Jesus, eu entendo que eu tenho que servir os meus irmãos, porque servindo os meus irmãos eu estou servindo a Cristo. É isso que fala essa humildade. Nós também perseveramos e preservamos essa unidade com mansidão. Está escrito aqui, isso foi o tema da aula agora dessa última quarta-feira. Se você não assistiu, acesse aí depois da escola bíblica, está no canal do YouTube, dá para você assistir.
Essa mansidão, como nós aprendemos na quarta, não é fraqueza, mas está ligada mais ao domínio próprio, né? Jesus está falando daquele, e Paulo aqui está reforçando isso, falando de Jesus, porque Jesus fala isso em Mateus 5, e Paulo usa as mesmas palavras aqui em Efésios capítulo 4. Jesus nos desafia, como nós ouvimos também na última pregação de Mateus 5, a dar a outra face, a não revidar, e essa mansidão fala a respeito disso. O pastor Helder frisou muito na aula de quarta-feira a respeito da gentileza. Um cristão manso, uma pessoa mansa é uma pessoa gentil, é uma pessoa cortês, é uma pessoa que não se desespera, é uma pessoa que tem autocontrole. É dessa mansidão que o texto está falando. E o mundo prega ao contrário a isso, né? O mundo hoje prega que nós temos que nos impor, que nós temos que falar mais alto, que nós temos que bater na mesa e mostrar quem nós somos. Infelizmente, mais uma vez, isso tem sido pregado também dentro das igrejas. Misericórdia, Senhor, isso vai totalmente contra o que nós temos aprendido na palavra do Senhor. Jesus nos ensina sobre sermos gentis. Essa mansidão, ela preserva a unidade da igreja. Outro atributo que preserva a unidade da igreja é a longanimidade. E longanimidade é exatamente de longo ânimo, é de paciência, de não ter aquele negócio de pavio curto. Não, comigo eu tenho pavio curto, eu não tenho muita paciência, eu não sei esperar, eu não sei aguardar o tempo das pessoas, eu não tenho paciência para isso. Isso é o contrário de longanimidade. Nós temos que aprender, e eu estou falando nós, porque eu também tenho que aprender a ser longânimo, a ter paciência, a ter um ânimo esticado, um longo ânimo esticado ao máximo. Muitas vezes ter a oportunidade de me vingar ou de falar alguma coisa de bate-pronto e não falar, me calar. Muitas vezes aguentar um insulto sem amargura, sem aquela vontade, sem aquele ímpeto de devolver, mas ter paciência, ter amor, ter um longo ânimo. Isso também é um atributo que preserva a unidade da igreja. Em quarto atributo aqui, a quarta virtude é o amor que suporta, suportando uns aos outros em amor. Quando nós lemos esse suportando, de cara a gente pensa a respeito de aguentar, né? Só que se você olhar inclusive no dicionário, aguentar é diferente de suportar. Suportando aqui não é nesse sentido, eu estou aguentando meu irmão porque a Bíblia fala que eu tenho que suportar uns aos outros em amor. Não, o suportar aqui é no sentido de elevar o outro a uma posição mais alta do que a sua. Quando nós compramos um suporte para colocar a nossa televisão em casa, qual que é a função desse suporte? Elevar essa televisão. É isso, suportar. E como é difícil, meu irmão, como é difícil, minha irmã, a gente aplicar essa virtude no nosso dia a dia, no nosso relacionamento. Como é difícil aplicar isso na igreja. A gente tem uma facilidade na igreja de sofrer, até a gente sofre bem com quem está sofrendo. A gente consegue, a gente chora junto com o irmão que está chorando, a gente abraça e a gente ora junto, a gente realmente cai lágrimas nos olhos, a gente chora, a gente clama. Mas se esse irmão recebeu uma bênção, como é difícil se alegrar com quem se alegra. A gente tem que ser sincero. A nossa natureza é assim: se o irmão está sofrendo, eu sofro junto, mas se o irmão recebe uma vitória, eu me pergunto lá no meu íntimo, por que ele, não eu? Por que ele está recebendo isso e eu não estou recebendo isso? Como é difícil nós aplicarmos esse amor que suporta. Como é difícil nós aplicarmos isso no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com os irmãos. Como é difícil nós nos alegrarmos com o irmão que conquistou alguma coisa. Como é difícil nós chegarmos no irmão e falarmos: irmão, continue aí nessa força, eu estou orando por você. Vai, Deus vai ser com você. Não, a gente fica olhando e falando assim: ah, Deus, o irmão está indo bem, mas eu queria que fosse comigo. Ah, Deus, por que eu não recebo essa bênção que o meu irmão está recebendo? Nós precisamos aprender a suportar uns aos outros em amor e nos alegrar com os nossos irmãos, em elevar os nossos irmãos a uma posição mais alta do que a nossa, com alegria e com amor. O texto podia ser assim, suportando uns aos outros.
Ponto. Não, mas a Bíblia nos convida a suportar uns aos outros em amor. É suportar com sinceridade, com alegria, com sentimento de prazer. Esse é o suportar com amor. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender essas 4 virtudes. Nós precisamos aprender a ser humildes, a ser mansos, a ser longânimos e a suportar uns aos outros em amor, porque dessa forma nós vamos preservar a unidade da igreja. E depois que nós entendemos a origem da unidade, depois que nós entendemos como preservar essa unidade, nós aprendemos mais uma lição, que é o fundamento dessa unidade. Versículo 4, o texto vai dizer: há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, no versículo 5, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Hoje em dia nós temos ouvido muitas pessoas dizendo: nós não estamos interessados em doutrinas, nós não estamos interessados em teologias, mas nós estamos interessados no amor. Você já ouviu isso? Outros dizem assim: vamos esquecer as doutrinas e as teologias, elas só nos dividem. Vamos amar uns aos outros e está tudo certo. Você com certeza já ouviu isso. Você com certeza já ouviu falar a respeito dessa teologia que é considerada teologia liberal. Você com certeza já ouviu falar a respeito da doutrina universalista, que diz que todos vão ser salvos e, independente do que as pessoas façam ou deixem de fazer, todos serão salvos. Cuidado, isso tem entrado sorrateiramente dentro das igrejas, e não é isso que a palavra vai nos mostrar, porque antes de Paulo falar a respeito dessa unidade, ele não vai discutir essa unidade sem antes falar da doutrina do Evangelho. Nos capítulos de 1 a 3 ele vai discutir teologia e vai falar a respeito de doutrinas, para então, depois disso, falar a respeito da unidade da fé. Não existe outra forma. A unidade, se ela for edificada sobre qualquer outra base que não as doutrinas bíblicas, as verdades bíblicas, é o mesmo que edificar uma casa sobre a areia. Essa unidade, ela precisa estar edificada sobre a verdade bíblica. Esse é o fundamento dessa unidade. E aqui nos versículos de 4 a 6, nós vamos ver que Paulo deixa claro algumas das colunas, se a gente pode falar assim, que sustentam essa unidade. Ele vai começar aqui dizendo a respeito dos crentes serem só um em corpo, um só corpo. E a nossa unidade em um só corpo é experimentada pela comunhão que nós temos uns com os outros, a igreja. Por isso é importante nós estarmos juntos, unidos. Nós temos dito isso e te animado a isso nesse tempo que a gente está separado fisicamente. Agora nós estamos voltando, nós já temos a sexta-feira para nos encontrar, nós já temos o domingo de manhã para nos encontrar presencialmente, fisicamente. Eu não posso vir, mas os irmãos estão vindo, estão alegres e tem sido uma bênção. Mas essa experimentação de ser um só corpo, ela se dá e ela é a unidade da igreja. Nós precisamos comungar, ter comunhão uns com os outros, independente de nós estarmos reunidos fisicamente ou não. Isso é ser um só corpo. Paulo também fala a respeito de sermos um só em espírito, porque o mesmo Espírito Santo que habita em nós, ele ativa essa comunhão. É muito interessante nós pensarmos nisso, e eu fico às vezes viajando nesses pensamentos, porque nós estamos aqui numa noite de quinta-feira gravando um vídeo que está sendo transmitido no domingo, e o mesmo Espírito Santo que está agindo aqui na quinta-feira à noite está agindo no seu lar no domingo, está agindo no lar do irmão no domingo, está agindo no lar da irmã no domingo. Esse Espírito Santo também é uma coluna, um fundamento dessa unidade. Nós somos unidos também na mesma esperança pelo glorioso futuro que nós teremos ao lado de Jesus, esse futuro para o qual nós somos chamados. Essa é a nossa esperança, esse é o fundamento que nos une. Nós somos unidos por um só Senhor, o Senhor Jesus Cristo, ao qual todos nós pertencemos. Glórias a Deus por isso. Nós somos unidos por uma só
fé, que é o nosso compromisso com Cristo. Nós somos unidos por um só batismo, que é a manifestação pública da nossa entrega a Cristo. Nós somos unidos também por um só Deus e Pai de todos, que guarda a todos nós para a eternidade. Essas são algumas das colunas que sustentam essa unidade. É muito interessante quando nós pensamos a respeito daquilo que causa divisões no meio da igreja. Você vai perceber que normalmente as divisões elas são causadas por coisas tão pequenas, porque o inimigo vai achando brechas e brechas, e nessas brechas ele vai entrando. E quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos os pilares que devem sustentar essa unidade. Irmão, se nós observarmos e perseverarmos nisso que nós temos aprendido aqui nessa palavra, todas essas pequenas diferenças não farão diferença alguma. Ah, mas é que em um ponto eu penso diferente do meu irmão. Não, mas nós estamos fundamentados sobre o mesmo alicerce. Lembra, unidade não uniformidade. O que nós não podemos pensar diferente é a respeito desses alicerces, a respeito do fundamento. O fundamento da nossa fé, o fundamento da nossa unidade tem que ser Cristo e a sua palavra. Se nós concordarmos nisso, nós conseguiríamos manter uma comunidade, uma igreja unida, nós conseguiríamos continuar unidos na fé em Cristo Jesus. E seguindo nesse texto, nós vamos aprender mais uma lição importante, que é a respeito da variedade dessa unidade. O texto vai falar, a partir do versículo 7, que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E aí no versículo 11 vai dizer, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que todos nós, cristãos, filhos de Deus, recebemos algum dom de Deus. Existe uma grande variedade de dons, é isso que está dizendo nesse texto. E nós também entendemos que o Senhor é soberano na distribuição dos dons. Todos nós recebemos dons de Deus, são habilidades, acho que essa é a melhor palavra, habilidades que Deus dá aos seus filhos, aos crentes em Jesus, para que nós possamos servir a Cristo e servir aos nossos irmãos, de modo que Cristo seja glorificado e que a igreja seja edificada. É isso que a gente vai entender nesse texto. E tem um trecho aqui que o tempo está avançando, mas eu não posso deixar de falar que ele está até destacado, eu não sei se na sua Bíblia, o trecho que está no versículo 7, ele está destacado dos demais, no versículo 8, desculpa, que diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Que trecho maravilhoso, irmãos, de exaltação ao poder de Jesus Cristo. Jesus, que, como está escrito lá no Salmo de número 68, um salmo de exaltação ao poder de Deus, ele foi elevado às alturas, e aqui esse texto vai mostrar Jesus como um grande conquistador, que desceu e resgatou a todos pelo seu sangue, pelo seu poder. E esse texto também vai nos dizer que quando ele estava subindo aos céus, quando ele levou cativo o cativeiro, aleluia, ele concedeu dons aos homens, ele concedeu dons a mim e dons a você, e esses dons, eles devem ser desenvolvidos e usados para a glória de Cristo e para a edificação da igreja. É isso que está aqui no versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, no versículo 14, arrastados pelas ondas, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação
de si mesmo em amor. Essa é a última lição, a quinta lição que nós vamos aprender com esse texto, que é a respeito do crescimento dessa unidade. Essa unidade, ela cresce constantemente. Quando a gente fala que a igreja é um organismo vivo, nós também podemos olhar para esse texto e entender que essa unidade, ela tem que continuar crescendo e crescendo, e o crescimento da igreja deve ser nessa unidade. E as evidências desse crescimento, que é um crescimento espiritual, não em números. Muitas vezes quando a gente fala em crescimento da igreja, a gente pensa só em números. Não. O crescimento mais importante da igreja é o crescimento espiritual, a maturidade. Ela pode ser vista em alguns aspectos. A maturidade, ela pode ser vista na semelhança com Cristo. Nós lemos aqui, o nosso alvo tem que ser esse, o crescimento espiritual. Cristo tem que ser a nossa vida, Ele tem que ser o nosso alvo, Ele tem que ser o nosso exemplo. Outra evidência desse crescimento é a estabilidade espiritual. No versículo 14 vai dizer para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Não, nós precisamos ter estabilidade espiritual. Um cristão maduro, ele não é jogado, ele não fica correndo atrás de novidades e de experiências. Não, um cristão maduro, uma igreja madura está firmada na verdade da palavra do Senhor, e essa verdade não muda. Esse fundamento não muda. Irmão, irmã, pare de correr atrás de novidades. Salomão já disse lá atrás, não há nada novo debaixo do céu. A única coisa que permanece é a palavra do Senhor. Que nós possamos ser cristãos maduros, estáveis. Que nós não vivamos atrás dessas experiências. E outra evidência desse crescimento é a cooperação espiritual. No versículo 16 vai dizer: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, de todas as partes, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Cada membro desse corpo, independente do tamanho e da notoriedade que ele tenha, cada membro desse corpo, ele deve trabalhar, ele tem uma função, e ele deve exercer essa função de colaborar para o crescimento desse corpo. E é isso algo que nós precisamos aprender nessa noite. Esse corpo, a igreja, ela cresce, ela amadurece quando os crentes, as partes do corpo crescem e amadurecem. E como nós crescemos e amadurecemos quando nós nos alimentamos dessa palavra e quando nós compartilhamos esse alimento uns com os outros. Quando nós falamos a respeito de comunhão na igreja, a gente logo pensa em fazer, né, pastor, um churrasco, fazer uma cantina, algo diferente que vai gerar uma comunhão diferente. Não, o que nós temos que comungar e compartilhar é a palavra do Senhor, é isso que vai nos fazer crescer. Se o churrasquinho, a cantina, for usado como um momento de compartilharmos a palavra, glórias a Deus por isso. Mas se for simplesmente pelo relacionamento, não tem crescimento. Nós precisamos crescer e nós precisamos crescer juntos. Um irmão apoiando o outro irmão em amor, suportando o outro irmão, dizendo: irmão, vamos lá, vamos junto, caminha por aqui, vamos aqui, eu estou com você, nós estamos orando. Nós estamos felizes porque você está feliz. Nós também podemos estar tristes porque você está triste. Mas crescendo e caminhando em unidade. É isso que Deus quer para mim e para você. É isso que Deus quer para a nossa igreja. É isso que Deus quer para a sua igreja. Nós também não podemos falar de unidade e ficar aqui falando: não, é isso que Deus tem para a CIEB. Uma placa que está colocada ali na Avenida da Saudade, número 55. Que é um prédio que até não era um prédio bonito não, era um galpãozão, e Deus deu a visão para os pastores e líderes dessa igreja, e olha só como aquele prédio ficou bonito. Essa é a visão que Deus tem para essa igreja, porque a CIEB não, essa é a mensagem de Deus para o corpo de Cristo, a igreja espalhada pela face da terra. O que nós temos que aprender a partir dessa noite e a partir desse texto maravilhoso é que a unidade da igreja
ela tem origem em Deus. E nós precisamos aprender que unidade é diferente de uniformidade. Nós podemos ser diferentes, mas existe algo que nos une. E isso que é o que nos une, o sangue de Cristo, a sua poderosa palavra, não muda. Não importa se eu gosto mais de camisa e de roupa escura, porque emagrece, e o outro irmão gosta de roupa clara, porque ele acha que é melhor, tipo o tom de pele, não sei, não importa. Não importa se eu gosto de usar tênis e o irmão usa sapato de bico fino, não importa. Nós estamos unidos por algo que é muito maior do que qualquer outra coisa. A nossa unidade, ela tem origem em Deus. Nós também aprendemos nesse texto que nós não criamos a unidade, ela tem origem em Deus, mas nós temos o dever de preservar essa unidade. Se você voltar lá no começo, você vai ver que nós devemos fazer de tudo no versículo 3 para preservar, fazer tudo para preservar a unidade. É nosso papel, meu e seu, meu irmão, meu e seu, minha irmã, preservar essa unidade. Outra lição que nós aprendemos é que essa unidade precisa estar firmada em Deus e na sua santa palavra, não em ideias, ideologias, achismos, não, firmada em Deus e na sua palavra. Nós também entendemos que todos os dons que nós recebemos devem ser usados em favor dessa unidade, para glorificação de Cristo e edificação da igreja. E nós aprendemos por fim que essa unidade, ela deve ser aperfeiçoada. Mas até quando? Até que o perfeito volte. Até que aquele que é perfeito volte, nós devemos nos esforçar para aperfeiçoar essa unidade em Cristo Jesus. E lá no início eu disse que esse trecho ele era diferente do trecho do Sermão do Monte, porque aqui nós estamos aprendendo que esse é um esforço, é um desafio que exige um esforço coletivo. Eu não consigo preservar a unidade sozinho, porque eu sou só um e falho demais. Os pastores não conseguem preservar essa unidade sozinhos, é um esforço conjunto, coletivo. Não cabe somente aos pastores, isso precisa ficar claro. Não, olha só, essas dissensões, essas divisões, isso aí é a liderança que tem que se posicionar. Não, todos nós devemos nos esforçar para preservar a unidade. Todos nós devemos nos esforçar por isso. Por isso, nessa noite, que nós possamos clamar a Deus e que nós possamos buscar amadurecimento em Deus. Em Deus. Você sabe o que você precisa mudar. Eu sei, como eu sei o que preciso mudar, mas nós precisamos buscar essas virtudes, a humildade, a mansidão, a longanimidade, o amor que suporta. Porque através dessas virtudes a unidade da igreja vai ser preservada. Nós precisamos viver isso, irmãos. Eu não posso mais ser altivo, eu não posso mais me achar melhor que o outro, eu não posso mais não querer servir o outro porque eu estou numa posição diferente. Não, nós precisamos aprender com as palavras de Jesus. Nós precisamos aprender com as palavras de Jesus replicadas pelo apóstolo Paulo. Nós precisamos aprender constantemente com a palavra do Senhor, nos esforçar nessas virtudes, para que a gente possa, vivendo isso, poder enxergar, poder contemplar o agir de Deus no meio da igreja. Imagina, irmão, imagina, irmã, que maravilhoso nós podemos nos reunir daqui a um tempo e falar: olha só como Deus é tremendo, olha como Deus agiu no nosso meio nesses dias, olha como Deus trabalhou nos nossos corações, e olha só como a nossa igreja está diferente, como a nossa comunidade está diferente. Não porque o prédio foi pintado de outra cor ou porque nós mudamos de lugar, mas porque nós entendemos o nosso papel na preservação da unidade do corpo de Cristo.
E nós entendemos que nós não podemos mais ser e agir como meninos, mas nós devemos ser maduros. E nós buscamos isso, e olha só o que Deus fez no nosso meio. Que nós possamos buscar isso, que eu e você possamos nos humilhar na presença do Senhor nessa noite, para que Ele tire do nosso meio tudo aquilo que tem causado dissensão e divisão, e que o nosso coração possa estar voltado e firmado na palavra santa e perfeita do Senhor, e que firmados nessa palavra nós possamos perseverar nessa unidade que só existe em Cristo Jesus. Feche seus olhos, meu irmão, feche seus olhos, minha irmã. Senhor, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Senhor, pela Sua bondade e misericórdia que tem se renovado sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra de ânimo, não uma palavra de exortação no sentido de castigo, mas uma palavra de exaltação ao nome do Senhor, uma palavra que vai nos animar, que deve nos animar para continuar caminhando, que deve nos animar a continuar olhando para o nosso interior e mudando aquilo que não condiz com aquilo que nós temos aprendido. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque semana após semana nós podemos ouvir a Sua voz poderosa falando conosco. E semana após semana nós vamos sendo aperfeiçoados. Muito obrigado, Senhor, por isso. É verdade, Deus, que esse processo às vezes dói, às vezes machuca, mas nós estamos dispostos, Senhor, na Sua mão, como vaso na mão do oleiro, a ser quebrados, a ser lixados, para que todas as arestas sejam aparadas e para que nós possamos cada dia mais estarmos parecidos contigo, para que nós possamos, como foi lido nessa noite, viver e caminhar de forma digna com aquilo que nós fomos chamados. Continua trabalhando no nosso coração, continua trabalhando na nossa mente, continua mudando o nosso coração e a nossa mente, para que o Seu nome seja sempre glorificado no nosso meio, que nós possamos entender de uma vez por todas que nós não somos nada, o Senhor é tudo em nós, e que o Senhor continue trabalhando e moldando as nossas vidas e os nossos corações, para que o Seu nome seja exaltado, não para que nós tenhamos posição de destaque, mas para que o Seu nome seja exaltado através das nossas vidas, para que o Seu nome, Senhor, seja exaltado através desta igreja, através dessa comunidade, através desse grupo de cristãos que se reúnem, que o Seu nome continue sendo exaltado, Deus. Nós clamamos por isso e Te louvamos, porque sabemos que o Senhor tem trabalhado no nosso meio, o Senhor tem trabalhado no nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus. Boa noite, irmãos. Que bênção de palavra, irmãos. Deus, em todo o tempo, tem nos trazido um maná fresco. Em todo o tempo, o Senhor tem tido um zelo com a Sua igreja e tem cuidado de cada um. Nós não podemos dizer que o Senhor tem nos largado, como muitas vezes acontece com algumas famílias, que os pais abandonam, largam, não cuidam. Muito pelo contrário. O nosso Deus é um Deus que zela, é um Deus que traz aqueles que são seus para junto e apacenta de uma forma tremenda. E traz para a gente um entendimento que muitas vezes nós deixamos passar desapercebidos. Essa unidade, essa comunhão da igreja, a maneira da igreja se portar nessa terra, isso tem se perdido, isso tem ficado de lado. E nós vamos ver que Paulo, ele começa nessa ministração que o Lucas trouxe, ele começa falando dentro daquilo que nós citamos na abertura. Ele fala de ter sido chamados com humildade. A humildade, ela já começa a trazer
para o nosso coração a base, ela começa a trazer um caminho, ela começa a formar a estrada para que nós possamos ter uma vida diante do Senhor que vai trazer para nós essa humildade, essa unidade, quer dizer, do corpo de Cristo. Nós não vamos nos preocupar somente com aquilo que nós queremos, que nós precisamos, mas nós vamos nos preocupar uns com os outros e pensar naquilo que o outro está precisando, porque Deus tem cuidado, Deus tem zelado de cada um de nós, e assim como Ele tem zelado de nós, Ele espera que nós estejamos também zelando uns pelos outros. E quando nós passamos a viver dessa forma, quando nós passamos a ter essa unidade, é porque já foi formada uma unidade com o próprio Cristo. E dentro dessa unidade, através da humildade que nós trazemos em nosso coração, através da fidelidade, através de uma vida sincera diante do Senhor, de uma vida leal diante do Senhor, nós continuamos contribuindo com a obra de Deus. Então você vê que tudo coopera para que a nossa vida seja transformada e alcance a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. E quando nós começamos a viver isso, e quando nós passamos a viver isso, nós colocamos em prática o que a palavra nos diz. Então eu quero continuar te incentivando a praticar aquilo que a palavra do Senhor tem nos ensinado. Dentro dessa unidade, de uma unidade com Cristo, você continuar contribuindo para que essa obra ela venha expandir, para que essa comunhão, para que essa unidade alcance todos os corações. E através da nossa contribuição é que isso é possível, é que o Evangelho continua sendo pregado, é que o Evangelho continua sendo anunciado, porque nós temos, através da nossa contribuição, nós temos também ajudado irmãos que estão no campo, irmãos que fazem missões. Então eu te incentivo a continuar trazendo o seu dízimo, a sua oferta, a fazer o seu depósito ou a sua transferência bancária, mas que você permaneça nessa fidelidade, que você permaneça com o coração sincero diante do Senhor, sendo humilde em reconhecer que você também é dependente dessa obra, que você também é dependente desse Evangelho, e para que possa continuar, e para que essa obra possa continuar, precisa da nossa contribuição. Então eu te incentivo a continuar fazendo as suas contribuições, seja elas através de depósito, através de transferências, ou através da sua vinda até aqui. Tem muitos irmãos que têm vindo, têm tido o prazer de chegar aqui, entregar as suas ofertas e poder contribuir com a obra do Senhor. Então permaneça firme, permaneça fiel, permaneça leal e com o coração sincero diante do Senhor. E eu já quero passar aqui a nossa agenda, que essa semana não será muito diferente das que nós temos tido, mas são trabalhos que são especiais, trabalhos que são proporcionados pelo nosso Deus e que têm edificado o corpo de Cristo. Então todas as segunda-feira nós temos tido ali uma história para as crianças, um momento da história, onde é contada uma história para as crianças, vidas que têm se preparado, que têm se disposto, como nós sempre dizemos aqui, para poder ministrar as orações das nossas crianças, dos nossos filhos. Então incentive o seu filho, ponha ele nesse momento sentado em frente ao seu aparelho, ou em frente ao seu tablet, seja onde for, num local que ele se sinta mais confortável, para poder ouvir a palavra do Senhor e para poder aprender, porque através desse aprendizado você vai ver a diferença que vai fazer na vida do seu filho, no crescimento dele. Às terças-feiras, às 15 horas da tarde, nós temos tido
o privilégio, né, de podermos de vez em quando entrar ali nas lives das irmãs e sermos edificados junto com elas através da palavra que tem sido ministrada. As irmãs têm feito lives maravilhosas, momentos que elas estão aprendendo umas com as outras e têm Deus de uma forma maravilhosa, o Espírito Santo de uma forma maravilhosa, tem tomado essas mulheres em suas mãos para poder trazer um aprendizado umas para as outras, para poder edificar a vida uma das outras. E nós temos tomado uma rabeirinha ali. Então, você como homem também pode entrar. Se você tem esse tempo livre, entra lá, assiste a live, ouça. Serve não somente para mulheres, muitas vezes já tem dito coisas ali que nós homens podemos colocar em prática. E é bênção, vai nos abençoar na nossa vida conjugal também. Amém? E às quartas-feiras nós temos tido um aprendizado através do Sermão do Monte. O pastor Helder tem ali se dedicado em preparar aulas, trazendo para a gente o conhecimento da palavra, trazendo para a gente uma explicação do Sermão do Monte de uma forma aplicativa em nossas vidas. Então não perca, se disponha. Ah, pastor, mas eu não vi as primeiras aulas. Elas estão gravadas. É só você ir ali, né, no site, no YouTube ali, e poder aproveitar esse momento, poder retornar às aulas e aprender a respeito daquilo que já foi ministrado. Amém? Então a escola bíblica, ela permanece. Na quinta-feira, nós temos tido um momento de um desafio que é feito pelo Vinícius Pereto. Momento onde ele tem também gravado um vídeo, tem colocado ali um desafio para que seja feito. Tem sido momentos abençoados. Deus tem usado a vida desse menino, Deus tem usado a vida desse jovem, e nós cremos que ele vai ser um instrumento precioso nas mãos do Senhor, e a sua vida também pode ser edificada através da vida dele. Então não perca. Tem sido um momento que nós temos aprendido. Às vezes nós falamos que nós temos conhecimento, mas tem coisas que são reveladas na simplicidade e que nós temos aprendido também. Então, se você não assistiu, você está perdendo. Sexta-feira, reunião de oração. Agora a nossa reunião de oração é presencial. Então, toda segunda-feira, solta o link para que você possa fazer a sua inscrição e possa participar da sexta-feira aqui junto conosco, orando, sendo intercessor, colocando as suas petições diante do Senhor, se derramando, abrindo o seu coração. Então, não desperdice o tempo que Deus tem te dado. Muitos quiseram que voltasse. Alguns trabalhos estão retornando. Então se disponha em vir também. Se disponha a estar na casa do Senhor, em tirar esse tempo para Deus, para que você possa falar com o Senhor, né? O pai espera sempre que o filho o procure, para que ele possa saber o que o filho necessita. Então Deus tem esperado por nós, para saber o que nós necessitamos e para nos usar como instrumento de intercessão na vida daqueles que necessitam também, que não têm força para clamar ao Senhor. Amém? Dia 19, sábado, casais, presta atenção, dia 19, sábado, nós temos a nossa live dos casais. Então agora a live dos casais, ela é todo mês. Então vai ser um sábado dos adolescentes, um sábado dos jovens, um sábado dos casais. Então todo mês nós teremos uma live para os casais, para que a nossa vida seja edificada, o nosso lar seja edificado, a nossa comunhão, né, com marido e mulher, ela seja edificada e seja mais arraigada na rocha que é Cristo. Então, dia 19, se o Senhor permitir, estaremos mais uma vez tendo uma live, aonde a palavra do Senhor será ministrada para edificar o nosso lar, para edificar as nossas vidas, a nossa comunhão como marido e mulher. E no dia 20, se o Senhor permitir, nós estaremos mais uma vez com o nosso culto presencial às 10 horas da manhã e às 19 horas o nosso culto online. Esses são os avisos e a nossa agenda. Se você de repente falar assim, mas eu não vi no momento, eu não vi na hora que não pude assistir o culto,
sei lá, você não tem desculpa para dizer que você não está recebendo os avisos, que você não está tendo acesso aos trabalhos do Senhor, porque os trabalhos, além de ser anunciado aqui, os trabalhos têm sido, a nossa agenda tem sido anunciada nos grupos, tá? Que são os grupos de membros que nós fizemos, e também, agora, se você tem já e fez a sua inscrição, você tem um aplicativo que nós estamos aí preparando para que os irmãos possam acompanhar. E ali também você pode ver toda a agenda da igreja, todos os trabalhos que estão sendo realizados. Então nós não temos mais desculpa para dizer que não há uma comunicação da igreja para com os membros, não há uma comunicação para que eu saiba dos trabalhos e possa participar, porque está tudo registrado e você tem acesso. Agora, a não ser que você esteja trocando, porque às vezes nós damos prioridade a ver mensagens de grupos que não são da igreja, mensagens de grupos de amigos, de piadinhas, e esquecemos de olhar aquilo que é do Senhor, aquilo que é da igreja, e deixamos de lado. E aí muitos já têm dito, tá, irmãos? Eu estou falando isso porque muitos já têm dito: eu não sabia, eu não vi o linkzinho da inscrição, eu não vi o link para que eu possa fazer o meu cadastro. Então eu quero já dizer para você, na segunda-feira vai ser novamente colocado o link para o cadastro de membros, para que você possa fazer, se ainda não fez, fazer o seu cadastro e poder fazer parte do corpo, do hall de membros desta igreja. Amém? Então você vai receber mais uma vez ali no grupo o link para que você possa fazer o seu cadastro. Fazendo o seu cadastro, você vai ter acesso já ao aplicativo. Os aplicativos estão ficando prontos, preparados, e logo você vai ter toda a atividade da igreja dentro desse aplicativo. Você vai poder se comunicar com a igreja através desse aplicativo, com os pastores. Então, vai ser algo muito bom. Então não deixe de fazer o seu cadastro. Como foi dito aqui pelo Lucas, a igreja é um organismo vivo e você faz parte dela, tá? Então nós contamos com você para que essa obra tenha continuidade. Amém? Então que você possa ter uma ótima semana na presença do nosso Deus e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor continue a levantar o seu rosto e a te dar a paz, não somente hoje, mas por todos os dias até a eternidade. Nós juntos dizemos amém. Deus abençoe.